Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Mostra Estúdio de Arte Irmãos Vargas, encontra Martim Chambi em cartaz no Museu da Fotografia Fortaleza. Nossa entrevista especial de hoje é com um adolescente que escreveu um livro maduro, sensível e cheio de reflexões, Contos da Minha Nuvem. A obra será lançada na Bienal Internacional do Livro do Ceará. Como se não bastasse, Pedro Guilherme Lima Ramos escreveu esse livro quando fazia o tratamento de uma síndrome rara no hospital. Ele conversa sobre o assunto com a jornalista Mônica Silveira. Soraya, olha, a entrevista de hoje vai ser muito legal. Estou muito feliz de receber aqui esse jovem escritor, Pedro Guilherme Lima Ramos, que está lançando Contos da Minha Nuvem. São contos, assim, tem contos fantásticos, contos mais fortes. Sim, eles são contos que eles retratam valores que são muito debatidos hoje em dia, eles são muito importantes e, de qualquer forma, eles transmitem através de contos fantasiosos e não tão fantasiosos assim, valores que são muito importantes na nossa vida, como tipo o abandono, a morte, tipo que você não deve se ludibriar por certas pessoas, o companheirismo e muitas outras coisas importantes que eu considerei na minha vida durante a época que eu estive internado, que foi a época que eu escrevi esse livro. Foi também uma época que eu refleti muito sobre tudo que eu aprendi na minha vida, com a minha família e etc. E você escreve desde quando? Sempre escreveu? Bom, tecnicamente eu escrevi desde os meus 10 anos, mas eu sempre tive uma paixão meio para escrever. Eu sempre me engajei nesse mundo fantástico e tal. E eu passei muito tempo inventando histórias, mas nunca cheguei a escrever mesmo. Só depois, com o incentivo da minha mãe e de eu contar muitas histórias para ela, porque eu sempre gostei de brincar de espadas. Eu tinha muitas espadas. Hoje em dia não tenho mais porque eu doei. Mas aí eu chegava para ela e falava: olha, mãe, uma história que eu fiz, acontece isso, aquilo e tal. E aí ela falava assim: Pedro, por que tu não transforma isso em livros? E aí, desde então, eu comecei a ter ideias de escrever livros. E as minhas inspirações que eu tinha, às vezes era de uma palavra que uma pessoa tinha, de um olhar. Eu já tive inspiração de uma flor voando e eu tive já inspiração para escrever um poema, alguma coisa assim. E desde então, praticamente qualquer coisa que eu vejo, que eu sinto, se transforma em ideias de livro. E esse livro aqui ficou bem bonito. É editora nacional, né? Sim, a editora é a Editora Literar, lá de Petrópolis, mas a impressão do livro foi da Editora Vozes, mas a editora mesmo do livro é a Editora Literar. Com ilustrações, você participou também da escolha? A ilustração foi feita pelo maravilhoso Rodrigo CB, que eu já vi sobre a história dele, também tem aí no livro que ele foi uma das pessoas que deu origem ao grafite lá na cidade de Petrópolis. Assim, um dos mestres do grafite. Por isso que também tem essa arte de aquarela, que eu acho excepcionalmente linda. As ilustrações em si, eu deixei na liberdade dele, porque eu achei até melhor, porque ele poderia soltar a criatividade dele, né? Mas tanto a ideia da capa em si foi feito comigo e minha mãe. Eu não desenhei assim bonito, porque realmente eu só tenho talento para escrever, eu não tenho talento para desenhar, quem me dera. Mas o conceito da capa fui eu e minha mãe que fizemos. Ele perguntou como a gente queria a capa e a gente fez um desenho bem feiozinho, mas deu para entender o que é mais ou menos a mensagem que eu tinha. O boneco é bem parecido comigo, né? E exatamente disso, do que eu estava escrevendo na capa, estivesse saindo para mostrar. São contos bem maduros, eu já soube que esses contos, alguns deles, vão virar peça de teatro. Ah, sim, maravilhoso.
no dia do lançamento do livro, um dos contos já virou uma peça de teatro. E foi maravilhoso. Acho que para todo autor ver aquilo que você escreve se transformar em algo mais palpável, mais tocável, acho que é muito, muito intenso e tipo, ele meio que se vê realizado. Maravilha. E você faz poesia também, né, Pedro? Sim, eu faço poesia. Essa poesia que está atrás, eu acho que é a minha poesia preferida, porque ela retrata o que eu considero da felicidade. Acho que de todas as poesias foi a que eu mais demorei para fazer, porque eu tive que pensar muito sobre o que eu considerava felicidade. Você pode declamar? Sim, eu posso. O nome que eu dei para ela foi Definição de Felicidade, que é justamente o que eu considero com relação a isso. Ela é assim: felicidade. Quem és tu, afinal? Uma nuvem, uma flor, um pensamento, um desejo. Não sei ao certo, só sei que te quero. És essencial à vida, mas dinheiro não te traz a vinda. Tu não se compras, nem mesmo se conquistas. Tu me cativas, pois o amor é um fator que te traz em meu favor. Felicidade é isto, bem-estar e saúde, paz e amor. Tendo isso, o resto tem menos valor. Ah, mas é isso mesmo, viu? Sua felicidade é a mesma que eu acho também. Que bom, felicidade de ter você aqui, Pedro, fazendo isso, mostrando seu trabalho, né? Passou por algumas coisas difíceis, mas a superação, né? Sim, além disso, um dos fatores, quando eu escrevi o livro, eu quis passar contos, como você falou, contos mais maduros, mas ao mesmo tempo contos que eles fossem voltados para as crianças entenderem, mas que também ele pudesse abranger os adultos. Então, eles são contos que você pode ler para crianças, adolescentes, adultos. Quando eu digo infantil, não é aquele infantil besta, assim, que a criança fica meio alienada com as coisas e tal. Às vezes a gente subestima muito as crianças, né? Sim, exatamente, porque pelo fato de eu ser uma criança e tal, eu já entendo mais a mentalidade dos meus similares, né? E aí, quando eu vou escrever justamente um conto infantil, eu não escrevo uma coisa assim, tão infantil. E muitas vezes a criança, ela disfarça que a cabeça dela é mais madura do que os adultos pensam. Se eu quiser comprar seu livro, as pessoas quiserem adquirir seu livro, como é que podem fazer? Bom, por enquanto a gente está vendendo só conosco mesmo, mas lá na minha conta do Instagram, @escritorpedroguilherme, tem o link do livro que você pode adquirir pela internet mesmo. Você faz a compra pelo site da editora mesmo, da editora Literar. Esses dias está tendo um sorteio de que vai ganhar um livro autografado, uma caneca e uma placa, tudo personalizado para o livro. Vai ter outros daqui para frente? Você pretende fazer sempre? Sim, eu pretendo fazer sempre, até porque eu acho que todas as pessoas merecem, acho que todo mundo que participou da minha vida, dessa minha ajuda e tal, eu acredito que todo mundo merece meu carinho e tal, e eu amo todo mundo, e é muito especial e muito tocante, sempre me dá uma felicidade e força para continuar lutando, tanto pela minha doença quanto pelos problemas da vida. Eu sei que você ainda está trabalhando esse livro, né? Mas você já tem planos de outro? Como eu falei, eu tenho muitas inspirações para livro, então eu tenho um livro de todos os jeitos. Eu tenho essa poesia, então eu já tenho um livro que fala somente de poesias. Tenho o meu grande livro, que eu gostaria de manter em segredo por enquanto, que ele já é bem antigo, tenho mais de 3 anos de projeto nele. E tem outros livros também, com temática de romance, com temática mais de drama. Olha só, agora, Pedrinho, eu queria só relatar que eu já li deu tempo aqui de rapidamente eu li um dos contos, A Sereia, adorei, dizer que são contos realmente muito maduros para a idade, inclusive para qualquer idade, né? São contos bem com mensagem profunda.
E eu quero parabenizar, viu, você, Pedro, por seu talento e por sua força. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Ah, de nada, eu sempre gosto de compartilhar tudo isso que eu passo, o meu livro, eu sempre tenho prazer, eu não me canso, porque eu acho que sempre é bom compartilhar, sempre é bom falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que, além de merecer, eu acredito, eu acho que é uma coisa que faz parte de mim, da minha vida, e eu gosto muito de falar sobre isso. A seguir tem a biografia de Ricardo Lottifi Araújo, que também vai ser lançada na Bienal do Livro. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.